E cá estamos novamente em força para mais um programa nesta série sobre o narcisismo, segundo uma visão psicológica. Por enquanto será assim. Hoje é um dia especial, temos tempestade lá fora, pode ser que de vez em quando se ouça assim um trovão ou qualquer coisa do género, assim até disfarça o famigerado barulho dos vizinhos. Não podíamos ter um programa sem falar mal dos vizinhos, não é? Muito bem, ainda ao que interessa. Hoje vamos ver outro tema que dá pano para mangas, nada mais, nada menos do que as origens do narcisismo. Como é que isto começa? Como é que isto se desenvolve? De onde vem? Para onde vai? Para isso vamos tentar seguir uma sequência. Bem, primeiro, reconhecer que, seguindo uma leitura psicológica, há muitas incertezas acerca das origens do narcisismo. Segundo, elencar as principais causas, aquelas que são identificadas, e aqui veremos fatores biológicos e fatores ambientais. E depois, em terceiro, faremos aqui conclusões e uma advertência final. Sim, hoje vai haver uma advertência, portanto, se alguém tiver coragem, espírito de sacrifício para ficar até ao fim, terá direito a uma advertência, não é? Para dar um tom sério a isto tudo. Portanto, vista a sequência, vamos lá sentar na catapulta que é para Cir de embalo. Sou bem? Pronto. Primeiro ponto, primeiríssima questão. Tudo isto que tem a ver com as incertezas acerca das origens do narcisismo. Primeiríssima questão. De onde vem o narcisismo? Ora, primeiríssima resposta, não se sabe ao certo. Uma vez mais, há que desmistificar aquela ideia de que a ciência experimental dá respostas fechadas e a tudo. Em boa verdade, não se conhecem realmente as causas de várias perturbações mentais. Há teorias, e essas teorias podem ter na sua base evidências fortes ou fracas, mais ou menos fortes ou mais ou menos fracas. O narcisismo enquadra-se precisamente nessa situação, ou tudo o que tem a ver com o narcisismo. Não sabemos, em rigor, de onde vem, como se desenvolve, por assim dizer, não há certezas. E isto sucede por uma série de razões, quer dizer, tem a ver essencialmente com questões metodológicas, ou seja, os modos como se estuda o narcisismo, e questões conceptuais, os modos como se define o conceito ou construto de narcisismo. Vamos ver uma e outra. Metodologicamente, em geral, reconhecem-se algumas insuficiências, algumas limitações ao nível da investigação sobre o narcisismo. Vou apontar aqui 2 pontos que me parecem relevantes. Bem, primeiro, faltam estudos longitudinais, estudos de longo prazo. O que é que são estes estudos? São estudos que focam o desenvolvimento de um determinado sujeito, ou seja, desde criança até a fase adulto, que se tenha tornado narcisista, ou seja, uma espécie de estudo em tempo real. Ou seja, temos pouquíssimos estudos a estes níveis, o que é importante, o que seria importante haver, quero dizer. Hoje em dia, o que se tem de melhor são os casos de estudo e a pesquisa retrospectiva, ou seja, quando os adultos narcisistas ou vítimas de abuso narcisista nos falam, reportam a terapeutas a sua infância, não é? Feito em contexto terapêutico, lá está. Outro aspecto importante e que poderia ser mais falado, na minha opinião, é que há pouca investigação no que diz respeito à importância do período perinatal, ou seja, a gravidez, fatores de risco na gravidez,
Ups, já faltava cá o pigarrear. Fatores de risco na gravidez, experiências despolutantes. Isto é um período que tem sido um bocadinho ignorado, ao qual já se começa a dar mais importância, mas que pode ter muita influência, certo? Então, vimos limitações ao nível da metodologia no estudo do narcisismo. Depois há as limitações ao nível da conceptualização. Bem, aqui já ficou um bocado claro em programas anteriores. Não há uma definição clara e inequívoca daquilo que é o narcisismo. Ou seja, tanto o traço narcisista como a perturbação de personalidade narcísica variam um bocadinho no modo como são definidos. Quanto à perturbação de personalidade narcísica, bem, alguns investigadores seguem o tal DSM-5, vai na quinta versão, outros nem tanto. Neste caso, reconhece que há uma tensão entre subjetividade e objetividade na definição dos construtos, nestas definições, ou seja, são construtos que têm fronteiras fluidas, superposições, muitas vezes contradições. É a tal história, certamente estes construtos seriam melhor configurados em termos de padrões relativamente variáveis e não tanto em termos de categorias estanques, certo? Espero que isto não tenha ficado demasiado psicologês, aquela língua. Ora, depois a questão da comorbidade, não é? Esta confusão é reforçada pela prevalência de comorbidades. O que é o narcisismo? O que é a psicopatia? Quando é que ocorrem em simultâneo? Quando é que começa um e acaba o outro, vice-versa, não é? O facto do narcisismo se manifestar num espectro também ajuda à festa, porque há vários graus de manifestação de falta de empatia, logo da expressão do traço ou da perturbação. E isto, pronto, relativamente sobretudo relativamente à perturbação. Quanto ao traço em si, bem, partilha todos estes aspectos que se mencionaram para a questão da perturbação de personalidade narcísica. Há também a relatividade no sentido em que frequentemente se alimenta a ideia de que a presença do traço narcisista possa ser saudável, sobretudo em determinadas fases do desenvolvimento humano, crianças e adolescentes, ou em certas circunstâncias o traço também pode ser considerado, o traço narcisista também pode ser considerado saudável. Deixa cá ver um exemplo, uma coisa assim mirabolante. Bem, no caso do adulto. Bem, um exemplo pode ser o devaneio narcisista, aquele sonhar acordado que tem a mesma função, um sonho higiênico, tal como aqueles sonhos que muitas vezes temos à noite, em que a confusão toda do dia aparece ali em sonhos, não é? Isto pode acontecer quando estamos acordados e pode ser um devaneio narcisista, por exemplo. A pessoa teve um dia miserável, vai para o chuveiro, começa a cantar de olhos fechados e imaginar que o faz perante uma plateia de 80 mil pessoas. Isto pode ter um efeito benéfico de descompressão. Não significa de maneira alguma que a pessoa seja toxicamente narcisista ou perturbada. Portanto, esta plasticidade relativamente à ideia de quando, onde, como, em que circunstâncias é que o narcisismo é saudável ou patológico, esta plasticidade também traz aqui mais achas à fogueira, não é? Acaba por tornar esta conversa mais rica, porque há muitos aspectos altamente discutíveis. Continuando, não é? A verdade é que, apesar de tudo isto, a verdade é que características narcisistas, ou seja, aspectos de traço narcisista, fazem parte do desenvolvimento humano normal na infância e na adolescência. É importante que isto fique claro, ou seja, há versões dos sintomas listados para o diagnóstico de perturbação de personalidade narcísica, como vimos em programas anteriores.
que podem ser vistos durante o desenvolvimento, na infância e na adolescência, e que são perfeitamente, entre aspas, o normal aqui vem entre aspas, está bem? É importante que isto fique claro. Se não vejamos, sentido de grandiosidade, as crianças têm grandiosidade. Mãe, olha, eu sou a maior, ou vou-me transformar numa borboleta mágica e mais fantasias de sucesso e poder ilimitado. Mãe, olha, vou voar, ou com a força do pensamento vou-me transformar num super-homem. Isto são coisas comuns em crianças. O sentido especial e único. Mãe, olha para mim. Mãe, olha o que eu estou a fazer. Mãe, eu sou a tua princesa. Mãe, gostas de mim. Não é? A necessidade excessiva de admiração, que é outro aspecto. Mãe, os meus cabelos são bonitos. Gostas das minhas mãos? Olha, eu sou bonita a andar. A titularidade, o sentido de merecimento. As crianças têm isto em geral, não é? Quando já aconteceu ir a uma festa de aniversário e que há uma criança que chora, apesar de não ser aniversariante, porque quer soprar as velas, quer ser o centro das atenções. Comportamento explorador nas relações também é comum entre crianças, quer dizer, as crianças muitas vezes querem levar água ao seu moinho, recorrendo a truques, não é? Mais uma vez, entre aspas, estão um bocadinho interesseiras, entre aspas. Falta de empatia já é um bocadinho mais discutível, mas sim, o tal horrível me, myself and I é um bocadinho o lema da criança e mais tarde do adolescente. Inveja, apesar de não ter uma visão tão cáustica das crianças como tem alguns estudiosos, o Jordan Peterson fala muito nisso e muitas pessoas que ele cita e associadas a ele, mas de facto, não partilhando essa ideia tão negra, é comum as crianças lutarem de um modo furioso por brinquedos, por atenção com outras crianças, o bullying, essas coisas todas, o comportamento arrogante, birras, narizinho empinado. Portanto, tudo isto, estes 9 aspectos que são sintomas que fazem parte dos critérios para se diagnosticar a perturbação de personalidade narcísica, estão presentes nas crianças e também nos adolescentes e não são necessariamente patológicos. Ou seja, a criança e o adolescente estão a desenvolver o ego. O problema é depois não saírem dessa fase. Mas o que dá em narcisismo, dá em outros problemas, mas também em narcisismo. Mas já lá chegamos, não é? Ora, primeiro ponto, parece que está tudo visto, não é? Sim, pronto. Vamos então entrar nas principais causas, ou seja, o segundo grande ponto deste programa de hoje, da reflexão de hoje. Dentro das incertezas, relembremos, dentro das incertezas, consideram-se vários caminhos, causas para se chegar ao narcisismo. Portanto, muitas vezes ocorre a questão se o narcisismo é defeito ou se é feitio, como se diz em bom português, se é algo com que se nasce ou algo que se vai adquirir por treino, condicionamento, se é uma espécie de adaptação disfuncional, também se fala nesses termos. Ora, tudo aponta para que seja uma combinação de aspectos. Portanto, pondo isto novamente em linguajar das ciências psicológicas, para causar boa impressão, diz-se que a causação é devida a fatores biológicos associados ao desenvolvimento ou ambos. Então vamos então analisar estas possíveis causações uma a uma, certo? Começando pelos fatores biológicos, nós temos, primeiro, a hereditariedade e, segundo, questões estruturais. Quanto à hereditariedade, vou ver se tu digo isto muitas vezes, se não, credo. Quanto à hereditariedade, temos o temperamento, isto é, a parte biológica herdada ou inata da personalidade.
Ora, há a ideia de que o narcisista é fundamentalmente feito, produzido, mas há uma parte que lhe será naturalmente intrínseca, genética. Em princípio, isto manifesta-se numa proporção de 80 para 20, ou seja, 80% feito, 20% genético. Mas também há quem aponte 90 para 10 ou quem aponte o contrário, 40 para 60. Portanto, como se pode ver, encontramos vários rácios consoante as investigações, tal incerteza. Por exemplo, em alguns estudos com gêmeos, isto tem sido visto em alguns estudos com gêmeos, aborda-se esta questão da predisposição inata, em que medida certos traços de personalidade são hereditários. O que estes estudos têm mostrado é que de 40% a 60% da nossa personalidade já estará delineada desde o nascimento. Há pessoas com predisposição natural para serem fáceis e outras para serem difíceis. Assim, neste caso, em concreto, dos narcisistas, estes terão a predisposição aos padrões que apresentam. Fará parte da estrutura genética, portanto, do temperamento. Isto está a explicar o porquê de algumas crianças serem mais difíceis de criar. Depois há as implicações que isso tem para todos, não é? Normalmente, crianças com temperamentos difíceis, mais agitadas, têm um caminho de vida mais árduo. Os pais vão ter mais dificuldades, os professores vão gostar menos deles, tal como os pares, etc. Estas crianças podem ter uma experiência do mundo relativamente invalidante, não é? Devido ao seu temperamento difícil. É como dizia o outro, enxertado em corno de cabra, ou já nasceu torto. Quando as pessoas vêm com esta programação, a vida acaba por ser mais difícil. E depois desenvolvem estruturas de personalidade que correspondem às experiências que vêm com isso. Por outro lado, os miúdos com temperamentos fáceis, mais calmos, normalmente têm tudo mais facilitado. Pais, amigos, colegas, professores, patrões, sim. Inclusive podem ser o filho mais favorecido, mas isto também já é outra história, não é? A história da ovelha negra e do menino de ouro, mas isto já é outra história. Portanto, estas diferenças são comuns, facilmente observáveis, de várias maneiras, sobretudo quando há dois filhos. Esta história estas diferenças ao nível do filho difícil, filho fácil, difícil, fácil. Quando há dois filhos, isto vê-se muito bem, não é? De repente até me ocorre aqui um relato. Uma mãe, não é? Tinha o filho mais velho, era tipo santo, desde o início. Era mamar, dormir e escola tudo tranquilo. Quando veio o segundo filho, veio, citando a própria mãe, uma máquina de chorar. Inclusive, a criança, o miúdo, era tão irrequieto em bebé que uma vez ela o deixou cair do colo. Não é? Estava no registro do primeiro filho, ficava ali sossegadinho, quieto, e ela deixa cair a criança e andou ali muito tempo com remorsos, mas diz que o miúdo deu um pinote, ela não estava à espera daquilo, e pronto. Mas isto tudo era desconcertante para a mãe, pelo cansaço causado e porque tinha sentimentos diferentes relativamente aos filhos e de algum modo castigava-se por isso, não é? Resumindo e concluindo, o temperamento pode ser uma razão pela qual as crianças sofrem impactos diferentes no que toca às suas experiências da infância precoce e ao longo do desenvolvimento que vem depois. Portanto, é muito provável que alguns adultos narcisistas, a par de todos os fatores ambientais, tenham sido crianças com temperamentos difíceis. Agora, uma chamada de atenção muito importante, não é? Manter em mente que, apesar desta predisposição ao inato, à genética, pode haver fluidez. Haverá, de certeza,
fluidez. O temperamento será fundamental. Mas o facto, vou sublinhar bem isto, o facto é que vemos gente vir de ambientes que têm todos os ingredientes para criar um narcisista e que não se tornam narcisistas. Portanto, a vulnerabilidade biológica terá uma palavra a dizer, mas quanto baste, certo? Então, dentro das causações biológicas, vimos o temperamento. Vamos ver agora o segundo grande fator dentro das causas biológicas, que são as mudanças estruturais, as diferenças no cérebro. Então, através de imagiologia, pode-se analisar o cérebro em busca de diferenças, não é? Diferenças e tentar associá-las à falta de empatia. E o que é que se tem verificado? Mais do mesmo. Bom, não. Pensavam que ia haver certezas? Não há certezas. Em todo o caso, verifica-se que há diferenças estruturais detectadas a este nível, mas que não são consistentes. O que se detecta é que existem problemas em áreas cerebrais responsáveis pelo comportamento social e regulação emocional, que são consistentes com o que vemos em termos de critérios e sintomas. Passando isto para um português que se entenda, normalmente este tipo de exame aponta para uma relação entre a falta de empatia e problemas ao nível de duas estruturas, amígdala e córtex pré-frontal. Está bem? Então vamos fechar a loja dos fatores biológicos e vamos entrar nos fatores associados ao desenvolvimento, que isto sim é a travessia no deserto, não é? Bem, aqui temos aspectos ligados à educação. A educação no contexto da vivência familiar e a educação no contexto da vivência sociocultural, certo? Começando pela família, que é o centro da cebola. Não é o centro da cebola porque podemos acabar a chorar um bocadinho, não é? Está o que sucede na família, portanto, a educação familiar. Começa por um aspecto, que é a vinculação. Diz-se que o narcisismo frequentemente reflete uma disrupção na vinculação. O que é a vinculação? Vinculação é a relação emocional básica, profunda e duradoura que liga a criança aos pais. É o primeiro elo afetivo, o elo afetivo mais básico que existe. Começa por exemplo, naquela conexão de olhares entre mãe e criança, na amamentação. E aqui, senhoras, olhem para os vossos meninos, para as vossas meninas na amamentação. Digam-lhes coisas lindas, sentidas, façam-lhes juras de amor. Eu sei que às vezes estão ali com uma pedrada de sono brutal, mas a vida é feita disto, de amar no meio da dor. Está bem? Pronto. Foi dito. Ora, a vinculação pode ser segura. Esta vinculação pode ser segura, ansiosa ou evitante. O estilo de vinculação segura cria-se em tenra idade, lá está, com os pais ou cuidadores disponíveis, que estejam disponíveis, que sejam consistentes, é o que se deseja, dando à criança um sentido de segurança interno e face ao externo. Quer dizer, não é preciso ler uma tese sobre o assunto, sentindo-se amada, a criança aprende a autorregular-se a todos os níveis, sobretudo emocionalmente, e gera-se um adulto fundamentalmente saudável com predisposição a relações saudáveis. O problema é que o narcisismo está associado a um estilo de vinculação que não é seguro, ou seja, um estilo de vinculação ansioso e evitante, ou seja, havendo uma ligação inconsistente, precária ou até mesmo lesiva aos pais, aos cuidadores, gera-se uma insegurança na criança, no adolescente, que por sua vez se transforma num adulto inseguro nas relações. Gera-se uma grande dificuldade, muitas vezes incapacidade para a intimidade profunda e próxima. Gera-se um adulto que não consegue regular-se, que não se consegue regular emocionalmente. Lembremos que a insegurança é uma das traves mestras do narcisismo.
Vinculação, vamos a outro ponto, ao nível de questão familiar. O trauma, não é tanto que se fala de trauma hoje, está muito associado à vinculação. Estas coisas estão todas associadas umas às outras e misturam-se. Então, sugere-se que os estilos de personalidade narcisista, os estudos em geral sugerem que estes estilos de personalidade narcisista serão uma manifestação do que acontece a uma pessoa quando é exposta a experiências adversas na infância e talvez uma manifestação de sintomatologia pós-traumática, certo? Portanto, crianças cuja personalidade é modelada através de fatores traumáticos, maus tratos em geral, físicos e psicológicos, mostram sinais de stress pós-traumático, que por sua vez são padrões observados no narcisismo, como expressão restritiva de emoções, impulsividade, uma espécie de sentido crónico, contínuo de medo, etc. Portanto, o narcisismo acaba por ser uma reação ao abuso prolongado e ao trauma de infância precoce ou adolescente. Na adolescência, muitas vezes é isto. Que se chama uma adaptação reativa, uma adaptação disfuncional e patológica. Ora, estes dois pontos, a partir destes dois pontos, da vinculação e do trauma, a partir daqui desdobram-se uma lista de fatores traumáticos de desenvolvimento, não é? Dentro da dinâmica familiar. Especificamente podemos ter, não é? Vamos aqui por partes, consultar o roteiro. Bem, primeiro temos o problema da inconsistência e da pobreza afetiva e emocional, que é muito lato, mas regra geral ocorre em casos de narcisismo. Portanto, quando há uma ação simultânea de complacência e intolerância, laxismo e rigidez, rédea solta e rédea curta, se quiserem isto de um modo mais simples, bem como de um certo dar e não dar, ou dar o que é menos importante ou até mesmo tóxico, não dando o que é importante e realmente vital a nível afetivo. Ou, esta inconsistência e pobreza afetiva e emocional na educação ainda pode vir manifestada simplesmente num não dar, não haver vida emocional. Ora, isto depois vamos consubstanciar. Isto manifesta-se de muitas maneiras, especificamente. Já cá ver. Bem, nós temos uma forte inconsistência afetiva quando a criança vai à Euro Disney, mas as necessidades emocionais básicas, o amor, não lhes são dadas. Quando não lhes são dadas, psicologicamente, isto é o equivalente a comer comida processada. A criança fica com uma falsa sensação de saciedade, mas subnutrida. Não tem fome, mas está a ingerir toxicidade. Aliás, entrando na metáfora, até pode ficar obesa. Portanto, passando isto do orgânico para o emocional, fica emocionalmente intoxicada. Em psicologias, novamente, dizemos que neste caso as necessidades materiais da criança são supridas, mas não se lhes ensina a estarem confortáveis com as suas emoções. Pelo contrário, até se lhes pode incutir vergonha em ter certas emoções. Portanto, não aprendem a autorregulação de sentimentos e emoções. Outro exemplo. Quando as emoções e relações não são abertamente exploradas, quando há tabus ou falhas a este nível. Vejamos, ao longo do desenvolvimento infantil e adolescente há N matérias, N temas afetivos e pessoais que terão necessariamente de ser discutidos, tais como lidar com o conflito vestindo a pele do outro, a responsabilidade individual, social, moral e ética. Se isto não ocorre, fica uma lacuna enorme na formação da pessoa, já que aprender aptidões emocionais e relacionais é pedra de toque para aprender a empatia e, por sua vez, uma noção saudável de limites pessoais, certo? Mas também temos o particular do afeto ou amor condicional. Como é que isto se traduz? Quando há uma mensagem parental de
eu gosto de ti se e só se fizeres o que eu desejo que faças. Se isto se consubstanciar na prática, se o pai ou a mãe só estiver presente caso o filho fizer o que eles querem, negligenciando ou ignorando o filho nas restantes áreas de vida, então temos um problema sério. Ora, nós precisamos do oposto, precisamos de amor incondicional. Eu gosto de ti à revelia do que faças, desde que seja bom para ti, e respeite todos. De facto, a constante procura de validação do narcisista é frequentemente uma consequência de só ter tido amor condicional. Numa tónica mais materialista, isto é frequente nos pais que validam a criança apenas quando desempenha aquilo que eles pretendem. Se faz o balé, se participa em certos concursos, se joga futebol, se quer dar continuidade ao negócio ou à carreira de família, do avô, do pai, do tio preferido. Ou pior, isto pode ser pior ainda, só dar afeto, neste caso atenção, não é bem um afeto, mas só dar essa atenção quando a criança se destaca a fazer aquilo que eles, neste caso pai ou mãe, ambicionaram. Por exemplo, quando ganham uma distinção que sempre quiseram ganhar. É que neste caso os pais fazem dos filhos um troféu para o seu ego, um troféu de ostentação social. Não é? Quando o filho se torna futebolista profissional para os sustentar, também estas situações, e neste caso há exploração, há parasitismo, não é? Isto numa tónica mais material, numa tónica mais psicológica. Esta questão do amor incondicional ocorre quando os pais chantageiam emocionalmente os filhos. Estás a chorar, mas assim eu fico triste. Sempre que tiras más notas é uma facada que me dás. Quer dizer, de um modo ou de outro estes miúdos acabam a suprir as necessidades dos pais e não as suas. Há outros modos de se dizer isto, que é alertar a criança para o modo como ela se prejudica a si e aos que estão à sua volta, e não incutir-lhe um sentimento de culpa ou de vergonha. Ora, esta história do amor condicional pode assumir uma versão extremada neste padrão de inconsistência da parte dos pais ou dos cuidadores, que se denomina o reforço intermitente. Os pais, neste caso os pais, podem estar extremamente disponíveis ou indisponíveis, presentes ou ausentes. Exemplos, frases ajudam sempre. Para te levar ao treino, claro, filho, nem que seja de madrugada, mas depois podem soltar uma bomba. O quê? Ir à porcaria do psicólogo, estás maluquinho, não tenho cá paciência, isso é uma palhaçada, tens de ser forte e mais nada. Um misto de gentileza e violência. Frases. Quando marcaste o terceiro golo até me vieram as lágrimas aos olhos. Nem o Zidane jogava com uma elegância daquelas, mas depois pode haver se as coisas não correm de feição, pode vir uma coisa tipo, então ganham ao Sporting e depois perdem com o Estoril, não jogaste nada, foi constrangedor, a jogar assim só estás a deitar ao lixo o sacrifício que os teus pais estão a fazer para teres uma carreira profissional ao mais alto nível. Coisas assim deste género. Não é que um misto de interesse e negligência, de atenção e desatenção, não é? Portanto, dito isto, observamos que muitos narcisistas são filhos de pais que exibem estes padrões simultâneos, extremados, de elogio e crítica, de complacência e intolerância, depressão e ausência extremados. Ora, isto deixa a criança ou jovens sentir-se uma bola de ping-pong, não é? Quer dizer, a criança, o jovem vai assumir que as regras são de algum modo arbitrárias e acaba por entrar numa crença de que só pode contar consigo, que é um dos meios mais garantidos de desenvolver o traço narcisista, cristalizando. É? Gera-se uma insegurança nuclear que leva a criança, né, que depois se torna narcisista, a assumir que tem de garantir, que é o único, que tem de controlar tudo ao redor, que só depende de si, que só pode contar consigo, e entrando numa atitude de sobrecompensação.
autocompensação, autossobrecompensação perante a vida. Ainda aqui, dentro destas oscilações, podemos ter só um dos extremos, ou só temos elogio extremado, ou só temos crítica extremada. Isto relativamente a toda a gama de aprendizagens, das mais básicas, como a higiene, às mais avançadas, como as académicas. No extremo da exigência pode haver uma insistência tão grande e rígida sobre como as coisas têm de ser, que a criança adquire essa mentalidade. Não é? Que é quando a criança ouve o comigo falhou, acabou, o pão, queijo, ou é preto ou é branco, comigo não há cinza. Mas claro, ditas estas coisas num contexto de extremismo. Por outro lado, pode haver uma falta de atenção tão acentuada, ou seja, pode haver esta atenção extrema, uma pressão extrema exercida sobre a criança, e pode haver o contrário, não é? Uma falta de atenção tão acentuada, uma negligência, um abandono, não introduzir as aprendizagens mais básicas à criança, que ela adquire a mentalidade do quer lá saber. Não é? Há ele que se vir. Quer dizer, quando os pais não aparecem, a criança não se acha digna, não é? Portanto, estas situações em que os pais só aparecem para criticar ou simplesmente a desprezam, também levam ao fortalecimento, à cristalização do traço narcisista. Ainda, para ver se isto fica tudo certinho, esta questão dos extremos muitas vezes tem a ver com uma observação recorrente, algo que se observa recorrentemente. Os pais dos narcisistas e de outras perturbações de personalidade, em geral, têm uma noção de limites pessoais bastante fracos, não é? O que afeta profundamente os filhos, ou seja, eles têm muita dificuldade em perceber onde é que eles acabam e os filhos acabam. No fundo, isto resume todos estes aspectos que se tem estado aqui a elencar, porque eles estão a injetar expectativas, emoções, necessidades dos filhos o tempo todo, e isso depois, falando em português que se entenda, gera ali uma salganhada psicológica que ninguém se entende e que dá em narcisismo. Outro grande problema que pode levar ao narcisismo e que tem a ver com aprendizagem no contexto da família é a imitação ou modelagem. Ora, certos elementos do narcisismo, o merecimento, a ira, a manipulação, a desregulação emocional, a arrogância, a superficialidade, podem ser aprendidas por modelagem, por imitação do pai, da mãe, de ambos, de cuidadores narcisistas. Portanto, isto não é um enigma. A criança repete o que vê no seu ambiente familiar. Se o pai insulta um treinador, há uma enorme probabilidade da criança fazer o mesmo. Se a mãe tem pouca empatia, a criança tem muita probabilidade de seguir esse caminho. Assim, se o narcisismo for o modelo, torna-se normalizado, transformando-se no comportamento adulto. A criança, para aprender a regular emoções através da imitação dos pais e cuidadores, precisa de bons espelhos, bons modelos. Se os modelos forem narcisistas, não é preciso ser um gênio, não é? Já sabemos no que é que dá. Ainda aqui, temos o particular da exposição à raiva. Acho que o filho do vizinho está a chorar, coitadinho da criança. Sei, chora um bocadinho todos os dias antes de ir para a creche. Mas nós vamos continuar o nosso périplo, está bem? Temos o particular atenção, muita compaixão pelo menino, muita compaixão. Temos o particular da exposição à raiva, à ira. Isto é tipo um dos ingredientes principais na produção de um narcisista. Quase todas as pessoas narcisistas foram no passado expostas a alguma espécie de raiva ou ira. Uma agitação crónica, contínua, irritabilidade, enfado, impaciência da parte dos pais ou figuras de autoridade. Pode haver uma expressão física da raiva e da ira, tareias, castigos corporais, porém muitas vezes a raiva, a ira, é expressa através de um modo passivo-agressivo, ou seja, silenciosamente, por
absentismo, por evasão ou por indução de culpa e vergonha, como já dissemos, aquela situação de quando se anda sobre ovos, nunca se sabe o que é que vem dos cuidadores. O miúdo está ali parado e de repente leva com um berro estratosférico, nem percebe de onde é que aquilo veio. Pronto, em ambos os casos, seja direto ou seja agressividade física ou passiva-agressiva, em ambos os casos isto desemboca num empobrecimento da gestão da raiva, da ira, de conflitos, típico do narcisismo, não é? Vejamos, se a criança interioriza um modo distorcido de se sentir e manifestar a raiva e a ira, acaba por assumir que é assim que se deve comportar. Na sequência disto vem destas experiências todas, não é? Temos que frisar o papel das experiências de vergonha profunda ou tóxica durante o desenvolvimento. Isto é fundamental. Fundamental. O narcisismo está muito associado à vergonha. Quando há estas experiências profundas de vergonha, quis dizer, desenvolve-se uma espécie de negação ou fobia à vulnerabilidade, não é? É uma das formas mais seguras de se criar um narcisista, é humilhando uma criança recorrentemente, fazê-la sentir-se indigna, envergonhada, de um modo tão insuportável que deixa de conseguir lidar com a percepção de falha, de vulnerabilidade, não é? Cria-se a tal persona, a tal máscara, o tal falso self do narcisista em que se assume infalível. Pronto, mas isto da vergonha, se calhar ainda se há de falar disto em detalhe, porque isto é muito importante. Mais aspectos dentro da família. Bem, atualmente há um que tem que se falar muito disto, muito, que é o mimo, a superproteção. E isto também é uma forma de maltrato, que pode levar ao narcisismo. Manter os filhos numa bolha, querer blindar os filhos à frustração, ao desapontamento, é um erro crasso. De algum modo equivale a comprometer-lhes o sistema imunitário psicológico, a imunidade psicológica. Ora, a criança ou jovem aprende a lidar com a frustração, tem de aprender a lidar com a frustração. É o bichinho de estimação que morre, não entrar na equipa de hóquei, ter uma negativa, não sei, a portuguesa, a matemática, seja o que for. Lá está. Quando isto não acontece, não é? Ou seja, o que acontece é que pela tendência ao enfraquecimento da noção de limites pessoais, os pais veem os filhos como extensões de si próprios. Não é? Não veem os filhos como entidades externas. Isto parece um bocadinho frio, mas acho que se faz entender. Portanto, não conseguem passar pelo desapontamento que acham que os filhos estejam a sentir, a sofrer. Mas que no fundo o desapontamento é deles, dos pais. Ora, a criança tem de aprender a regular a frustração num ambiente seguro e de amor, é verdade. Mas quanto baste. O que sabemos é que os narcisistas não regulam a frustração quando não conseguem o que querem. Não é? Daí aquelas birras do narcisista adulto que se pode equiparar à de uma criança de 3 anos, não é? E que isto tem muito a ver, muitas vezes tem a ver com o facto de terem sido super protegidos ao longo do seu desenvolvimento. Isto é importante porque nós temos aqui uma geração de pais que tentam compensar os filhos pelo que acham que os seus pais falharam com eles. Não é? Super compensantes, estão na verdade a criar fatores de risco para tornar os filhos narcisistas, e nós vemos isso. Vemos isso na sociedade, vemos isso no mercado de trabalho, vemos isso na desregulação emocional generalizada. Portanto, eu volto a dizer porque isto é importante. Querem um mantra? Vai mais um mantra. O mimo também é uma fonte de abuso e de trauma. Pumba, mesmo na bochecha, como dizia o outro. Mais o que ainda dentro da família? Superficialidade. Não é? Por último, mas não menos importante. Dentro dos fatores associados à educação familiar temos a superficialidade.
isto traduz-se no foco excessivo em fatores externos, extrínsecos. O telemóvel, o tablet, as férias, a viagem para mostrar aos colegas, o parque de diversões, a opção de se apresentar o eu nas redes sociais, a dança na rede social. Quer dizer, a este respeito, há pais, isto é verídico, atenção, preparem as orelhas, que têm agendas para os filhos sobre como ser bem-sucedidos nestes caminhos. Há pais que gerem as redes sociais dos filhos pela tal falta de limites pessoais. Quer dizer, o filho torna-se uma extensão do seu ego. Isto não é bom. Aliás, isto é mau. Os miúdos são treinados para uma aceitação da superficialidade, para uma normalização da superficialidade. O que interessa não são sentimentos profundos, o que interessa é este materialismo, é esta ostentação social. Quer dizer, depois isto, em concreto, há uma educação que os faz crer os miúdos que a validação vem da beleza física, da riqueza material, do estatuto, de assumir uma identidade qualquer, por exemplo, minoritária, porque isso é ser especial, que a pessoa vale pelo quão é aclamada na rede social. Enfim, uma valorização excessiva do atleticismo, das conquistas sexuais, das capacidades de sedução, enfim, há todo um ênfase na exterioridade em detrimento da interioridade. Claro que isto seguramente levará ao narcisismo na idade adulta, e em termos familiares vamos ficar por aqui, se não temos a epopeia de Gilgamesh. Fatores associados à educação sociocultural. Bem, logicamente, as fontes de abuso e trauma vão além da família, ou seja, podem vir de colegas, pares, modelos socioculturais, ou seja, tal como a família, a sociedade, a cultura também exercem o seu quinhão na produção de narcisistas. Aliás, o último fator, não é? Os fatores atrás mencionados, todos eles já são sociais e culturais, mas sobretudo a tal superficialidade, o último, que parece ser uma marca dos tempos, não é? E que até acaba por, corre bem porque faz bem a transição entre familiar e social, este fator de superficialidade. Depois há toda uma série de outros aspectos, não é? Baseados na competição, os sistemas educativos, quase todos, doutrinam os miúdos a fazer o que for preciso, desde que atinjam os objetivos. Faz-se tudo para que se atinja um certo ideal de sucesso. Quer dizer, há quem ponha os filhos num externato onde se compra uma média de 20 para facilitar a entrada num curso de medicina ou coisa semelhante pela porta do cavalo. Quer dizer, que ensinamento é que um pai dá a um filho? Que tipo de médico vamos ter? Por exemplo, dê um exemplo. Pode ser arquiteto, pode ser outra coisa qualquer. A empatia é desnecessária, desde que tenhas 20 a tudo, não é? Portanto, se enjeitamos um modo de vida cooperativo, o que é que vai para a gaveta? Qualidades fundamentais como a compaixão, a gentileza, o respeito ao próximo, a empatia. O que interessa é que se atinjam os objetivos. Aliás, na competição, essas qualidades são uma clara desvantagem. Portanto, em suma, a nossa cultura atual, orientada aos objetivos, ao lucro, é um fator determinante no reforço dos padrões narcisistas. Isto não é história da carochinha, isto é relativamente óbvio e é profundamente consubstanciado em termos de literatura científica da área. Mas a insegurança que é fomentada pelos nossos sistemas, quer dizer, se não me conseguir safar a cabo sem abrigo, não é? Lá está, nós sabemos que fomentar a insegurança numa criança vai pô-la em risco de se tornar um adulto narcisista. No fundo, o desenvolvimento daquelas defesas de grandiosidade que vemos no narcisista vem para proteger esta insegurança nuclear. Portanto, se temos um mundo que fomenta muito mais a insegurança do que a segurança, mas depois há aqui muitas contradições, mas não interessa, agora vamos seguir.
não nos garantindo elementos básicos como subsistência, abrigo, educação, saúde, afeto, não é? Se isto não é garantido, o desenvolvimento da elementar empatia fica comprometido, não é? Não há equilíbrio, anda-se de extremo em extremo. Mas depois, quer dizer, acrescenta-se o resto que tende a ser socialmente valorizado, não é? A ostentação, a tal superficialidade, o imediatismo, tem que ser, não é para já, é para ontem, tudo características narcisistas. A reforçar isto, o que é que temos? Temos a popularidade, a massificação das redes sociais como montras de apresentação do ego narcisista, bem como um uso disfuncional da tecnologia, que de algum modo atrofia cognitivamente estas novas gerações e também as que já estão consolidadas. Atrofia ainda mais as competências perceptivas, cognitivas, emocionais, a empatia no ser humano, e tudo isto frequentemente descamba numa cristalização do narcisismo. Depois, quer dizer, quando o narcisismo se torna o padrão dominante na nossa sociedade, e não se enganem, sim, estou a ser perentório, quando o narcisismo se torna o padrão dominante na nossa sociedade, quando não é percepcionado como um problema, pelo contrário, como é o comportamento, quando é o comportamento a seguir, está a receita da desgraça, não é? Visto que o narcisismo passa a ser uma linha de programação social. Em suma, todos estes fatores inerentes ao temperamento, à família, à sociedade, à cultura, acabam por se misturar, está bem? Agem como um todo em inter-relação, não agem separadamente. Isto é por doses, por doses. Ainda assim, vamos tentar rever a lista dos principais enunciados. Portanto, vimos a vinculação insegura ou evitante, vimos o trauma, vimos a pobreza afetiva e emocional, os extremos a esse nível, a bajulação versus vergonha, negligência versus exigência excessiva, entretanto o vizinho arrastou móveis, que é uma coisa que ele gosta de fazer às 5 da manhã. Vimos também pais ausentes, inconsistentes, invalidantes ou abusivos, vimos pais com limites pessoais mal definidos, vimos maus modelos de imitação, vimos a superproteção, mimo e superficialidade, tudo isto em contexto familiar e em contexto sociocultural, certo? No meio de tudo isto, para finalizar, vamos destacar a importância de 4 aspectos, não é? Para o desenvolvimento do padrão narcisista. Há aqui 4 aspectos, quem sabe venham a merecer programas, logo se vê. E esses aspectos são, isto é muito importante, isto é bom, a conversa de café, vão lá para o café e falem nestes 4 aspectos, está bem? As distorções da experiência ao nível de afeto, vergonha, vulnerabilidade e mentalidade tudo ou nada. Não é? São 4 ingredientes ou causas primárias para o narcisismo. A ver se isto termina. O que é que eu gostaria mais? O que é que gostaríamos mais de mencionar? Bem, acho que se pode entrar na fase final, quer dizer, lembrar ainda e novamente que isto não são caminhos garantidos para se desenvolver o narcisismo, tá? Pode ser o contrário. A pessoa pode ser sujeita a tudo isto e desenvolver um estilo de personalidade compassivo ou mais inclinado à codependência, vestindo o papel de salvador, inclusive salvador de narcisistas. E pode acontecer que a pessoa que experiencia ambientes desumanizantes na infância e adolescência, muitas vezes brutais, consiga aprender com estas experiências adversas e se torne equilibrada, sabiamente empática, uma pessoa forte. Como se costuma dizer, a intempérie pode modelar, pode forjar os bons caráteres. Por outro lado, também podemos ter pessoas narcisistas que não tiveram problemas de vinculação, que não tiveram traumas de monta ou exposição a qualquer um destes fatores, certo? Não há fórmulas, não há certezas, está bem? Fique isto
claro. Portanto, conclusões. Bem, as conclusões basicamente estão feitas. Vamos entrar nas conclusões e na tal advertência. E a quem é que será que chegou a esta fase? Hein? Gente corajosa, em vez de estar a fazer coisas úteis, estão aqui a ouvir um gajo que fala de psicologia e mal dos vizinhos. Bem, o que é que podemos concluir relativamente a tudo isto? Primeiro, a empatia ensina-se na infância precoce, não se ensina a um adulto de 30 anos. Não há de ser impossível, mas é muito difícil. Portanto, é na educação que devemos investir, não é? Como diriam os nossos gloriosos antepassados, é de pequenino que se torce o pepino. Portanto, é extremamente importante o tipo de modelos de imitação que proporcionamos aos descendentes, às gerações mais novas. Depois, há de ser fundamental reconhecer que, no fundo, e dentro das incertezas, o narcisismo é essencialmente um problema de infantilização e imaturidade emocional. O narcisista aos 50 anos continua a funcionar e a valorizar as coisas, tal como vemos num adolescente de 15 anos. E ao mesmo tempo faz birras de criança de 3 anos, não é? Está aqui, quando não obtém o que pretende, está aqui, parece um adulto hormonal e formalmente ele é um adulto, mas no mundo interior ficou ali, quedou subdesenvolvido. Isto faz todo o sentido porque as experiências invalidantes que se mencionaram atrás tendem a reter a pessoa nas fases do desenvolvimento em que ocorrem, certo? E pronto, vamos mesmo acabar com a tal advertência final. Então, preparai-vos. Muitas vezes a pessoa pergunta: mas quais são as origens do narcisismo? De onde vem este padrão que mais parece uma bomba de fragmentação ou coisa do género? Já cá faltavam as metáforas bélicas. Agora, porquê é que a pessoa pode querer uma resposta a esta pergunta? Aqui é que está. Fazer esta reflexão é importante, gente. Porque se for para tentar salvar o narcisista, a narcisista, o melhor é tirar o cavalinho da chuva. Está dito. A probabilidade de ir ao fundo é quase total, certo? Acusem-me de ser pessimista, poderei vir a mudar quanto a esta opinião, mas de momento é aquilo em que acredito, porque é aquilo que tenho observado consistentemente ao longo dos anos. A pessoa pode ouvir de terceiros ou do próprio narcisista: ai, a vida foi uma balada de dor e sofrimento. E em virtude disso, cai na teia da aranha, submete-se a abusos emocionais, muitas vezes abusos físicos, frequentemente perpetrados pelo narcisista. E isto não é caminho. Como diz o outro, ter pena não é um bom sentimento, nem costuma trazer coisas boas, pelo contrário. Portanto, atenção, não invocar estas causas, que são isso mesmo, possíveis causas, era isto que eu queria dizer. Não invocar estas possíveis causas, que são isso mesmo, possibilidades puramente teóricas, para justificar ou legitimar o comportamento narcisista e todos os abusos que quase sempre estão associados a uma relação com narcisistas, não é? Isto na vida é importante reconhecer aqui uma coisa, e aqui parece que entramos na espiritualidade, mas não faz mal, só faz é bem, digo eu, não sei. É importante reconhecer que pouco ou nenhum controle teremos relativamente ao que vai dentro do outro, sobretudo se o outro for um narcisista. Sim, quando estas pessoas surgem, narcisistas, o mais sensato e aconselhável, em termos de preservação da saúde mental, da integridade física, é a pessoa dedicar-se a si, de um modo consciente, não é egoísta, é de um modo consciente, focar-se nos seus processos ao invés de tentar salvar o outro. Sobretudo, proteger o seu bem-estar. Essencial. 2 conclusões duras. Só podemos ajudar o narcisista se houver vontade deles. Só nós podemos curar as nossas feridas, não podemos curar as dos outros. Lá está, podemos ajudar se houver disposição do outro para isso. Muito bem. Soou bem a advertência? Espero que sim. O melhor é deixar o narcisista entregue ao seu processo. Não é abandonar, é entregue. Mais cedo ou mais tarde vai sofrer consequências que lhe
darão a oportunidade de se rever ou reinventar. Se não for nesta vida, como diz o outro, há de ser na outra. Mais uma heresia em termos de psicologia, mas não faz mal. E também é fundamental tomar a opção oposta à que tomou o narcisista, ou seja, que não nos tornemos no algoz que nos vitimou quando temos estas experiências negativas com narcisistas. E pronto, já chega, já há muito em que se matutar, repetir a retórica. Sintam-se à vontade para comentar, gostar, não gostar, como vos der no toutiço, como dizia a avó, tão linda que era a avó. Falou-vos Joel Machado, falou-vos com gosto, sincero gosto. Um obrigado, gente, e até breve. Bem-aja.